Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso terceiro abecedário espiritual. Estamos na nossa leitura e comentário de Francisco de Osuna. Vamos fazer o sexto tratado, é o nosso 19º encontro. Nesse sexto tratado, se fala da necessidade de se exercitar com frequência na prática e recolhimento da alma. Vamos tratar hoje o capítulo 1º e o capítulo 2º. Capítulo 1º do sexto tratado. Como se sabe, os homens são muito diferentes e existe uma diversidade de condições e vontades. Cada ser humano tem a sua condição, tem a sua vontade. Indo cada um pelo seu caminho, escolhas. Vamos, por ora, deixar de lado os ímpios, aqueles que não são pios, que se empenham em inventar novos modos de ofender a Deus. Sabendo que, para cada mal, há um tipo de castigo, como consequência da má escolha. E nos concentrar, então, o objetivo aqui é concentrar nos justos. Estes também, os justos, têm suas preferências. Uns são como São Paulo, inclinados a sofrer trabalhos e fadigas. Outros são como Salomão, inclinados à meditação das penas do inferno. Outros são como Marta, se dedicam ao serviço dos pobres e outras obras de misericórdia. Outros, como o profeta Eliseu, visitam os tristes e aflitos. Outros, como os discípulos de São João Batista, fazem jejuns. São vários meios da santificação dos justos. Mas, para aqueles que querem subir mais alto, então existem aqueles que exercem suas atividades, fazem suas práticas para poder vivenciar o bem, para fazer o bem, né? E existem aqueles que querem ir mais altos, fazem a escolha de ir mais alto. Aconselho que se exercitem no recolhimento. Então, que eles se recolham, né, em momentos profundos de oração, imitando nosso Senhor, que tinha o costume de ir para lugares ermos, desertos, para orar ao seu Pai. O deserto nem sempre precisa ser um lugar fora. Thomas Merton lembrava também, né, alguns santos da modernidade, que na própria cidade nós podemos viver esse deserto. Nosso Senhor pôde orar em qualquer lugar. Aquele que sempre esteve afastado do pecado não precisava de afastar dos homens. Então, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele podia escolher qualquer lugar para rezar, né? Isso não significa que Jesus sempre esteve longe do pecado, ele não cometeu pecado. Mas assim ele também não precisava se afastar dos homens. Se os anjos sempre oram e estão perfeitissimamente recolhidos,
muito mais o Filho de Deus, que está sempre junto do Pai e pode dizer: Eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Enquanto os homens, não 2, mas 200 vezes por dia mudam seus pensamentos de um lugar para o outro, Cristo, permanecendo imutável em sua vontade, rege o mundo. Ele que tem um coração indiviso, unido, coeso, ao contrário de nós, que o temos tão dividido, por isso nós divagamos demais com os nossos pensamentos. Jesus não quis viver para si, mas para nós, ordenando todas as suas obras, do anúncio do Evangelho, daquilo que ele fazia, daquilo que ele falava, para que fosse exemplo e escola para nós. Por isso a centralidade do Evangelho, né? Os 4 Evangelhos, essa centralidade da nossa vida, essa busca dessa fonte. Tendo isso claro, sabemos que Jesus se afastou ao deserto para orar, não porque precisava disso, mas fez isso para nós, para que o imitemos, não apenas por 40 dias, mas por 40 anos no deserto da contemplação, afastado das coisas criadas. Disso veio o título deste tratado: exercitar-se frequentemente no recolhimento. E 2 coisas pretendo dizer aqui. Em primeiro lugar, explicar os conceitos e, em segundo lugar, mostrar como se exercita o recolhimento. Aprender-se a recolher. Convém que o nome de uma coisa seja conforme a sua natureza e suas propriedades. Não obstante, há algumas coisas tão excelentes e com tão notáveis propriedades que um vocábulo não basta para as representar. Vemos isso nos grandes senhores, quando acrescentam títulos e armas a seus nomes para que estejam de acordo com as suas qualidades. E com São João Batista, que é um grande santo, as Escrituras utilizam vários nomes: precursor, luzeiro, voz que clama no deserto, anjo, candeia ardente e muitos outros. O mesmo ocorre com Nossa Senhora, cujos nomes são tantos que mal podemos elencá-los, por ser tanta a sua excelência. Igualmente com Cristo, nosso Redentor. Todas as Escrituras atribuído a Ele, tendo as Escrituras atribuído a Ele tantos nomes, juntos não bastam para representar a glória da sua majestade, da qual estão cheios os céus e a terra. Capítulo 2. Dos nomes deste exercício de recolhimento. Quais são os nomes? Pela longa experiência que se possui, este exercício de recolhimento tem muitos nomes, tanto nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, como nos livros dos santos e doutores. Uns chamam esse recolhimento de teologia mística, que significa teologia oculta, porque é no interior do coração que o bom Mestre Jesus quer ensinar. Quis reservar para si este mistério, passando para seus servos ensinarem apenas uma pequena parte. Nós temos 2 momentos importantes. Nós temos uma teologia positiva, catafática,
significa a teologia que nós podemos explicitar e conhecer por meio das palavras. Então, esta é uma teologia positiva. Nós podemos dizer o que Deus é, sabendo que sempre quando nós dizemos alguma coisa de Deus, nosso discurso é sempre limitado, porque nós não podemos expressar o que realmente Deus é na sua totalidade. Então, podemos afirmar na parcialidade da capacidade do nosso conhecimento. Existe uma teologia negativa, chamada apofática, teologia mística, que parte da negação. Por exemplo, por mais que eu diga Deus é amor, eu sei que Deus é muito mais do que amor, porque a capacidade do amor divino, nenhum ser humano é capaz de imaginar o tamanho e a imensidade do amor divino. Então eu conheço o amor divino de forma parcial, através da teologia positiva. Mas a teologia negativa diz, por mais que eu queira afirmar que Deus é amor, Deus é muito mais do que aquilo que eu posso expressar ou imaginar pela palavra. Porque ele ultrapassa essa capacidade. Nos diz, então, alguns padres da igreja, Deus se esconde sob densas nuvens. Essa subida, essa teologia negativa que sobe, negando tudo aquilo que eu possa afirmar de Deus para que eu possa chegar no momento onde só se fala ao silêncio, não existe mais nenhuma palavra para poder expressar a Deus, é o silêncio e a contemplação. É a visão Dei, ser capaz de ver a Deus, e onde existe o ver, não existe mais o falar. O falar se cala diante do grande mistério. Na teologia, há duas linhas. A linha da especulação e da mística, a teologia negativa. A teologia especulativa, que é a teologia positiva, ensina-nos a contemplar Deus como suma verdade e amá-lo como sumo bem. Pertence ao entendimento, à capacidade de compreensão, e perecerá quando a visão beatífica suceder à fé. Então, na visão beatífica, nós estamos na teologia mística, onde não existe mais palavra para expressar o mistério de Deus. A visão beatífica sucede à fé. A teologia mística pertence à vontade. Se aperfeiçoa pelo amor e se manifestará a todos, do pequeno ao maior. Diz São João Gerson que esta é a mais perfeita, pois se serve da primeira, isto é, da teologia especulativa, teologia positiva. Então, a teologia mística negativa se serve da primeira, teologia especulativa, positiva, como princípio e apoio. Santo Agostinho diz, toda pessoa que ama o amado quer conhecê-lo. O amado aqui é Jesus. E quanto mais a gente conhece, mais a gente o ama. Quanto mais o ama, mais quer conhecer. Há uma relação entre conhecimento e amor. Então, nós precisamos deste apoio, dessa teologia negativa, para subir na escala do amor. Então, a teologia negativa nos faz subir. A teologia especulativa nos faz descer. A teologia especulativa emprega raciocínios, argumentos, discursos. Costuma chamá-la de teologia escolástica. Quem a quer entender precisa de boa cabeça, tem que ser inteligente. Ler muitos livros, pensar, meditar, ter algum mestre que o oriente. A teologia mística não vai por esse caminho, mas vai pela piedade, pela prática das virtudes
que preparam e purificam a alma. Também são necessárias virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Necessárias também os dons do Espírito Santo. Necessárias também as bem-aventuranças, que levam a alma pelas 3 etapas da vida interior. Quais são elas? A via da purificação, a via da iluminação, a via da perfeição. A primeira via da purificação, nós só podemos ter acesso a Deus nos purificando e buscando nele a purificação. É o primeiro ato da nossa vida de estar subindo até Deus. Logo a partir do momento em que eu completo essa via da purificação, eu entro na via iluminativa. É a luz que vai iluminar a pessoa, um segundo passo desta compreensão dessa vida interior. E o último estágio, atingir a perfeição, a via da perfeição. Acontece algumas vezes que quem menos conhece, mais ama. Porque não é o intelecto que nos faz entender o mistério de Deus. Muitas vezes a simplicidade nos faz conhecer mais a Deus do que pelo intelecto. O intelecto pode trazer arrogância, prepotência, né? Como é o caso dos noviços, que podem ser mais simples e devotos que os doutores. Por isso, para alcançar a mística, não é preciso adquirir ciência pelo estudo. Ainda que a ciência infusa, o dom do Espírito Santo não deva faltar. Enganam-se aqueles que querem ler, rezar vocalmente ou estudar palavras devotas para chegar a esse estado da mística. Não. Tudo isso pode ser aproveitado, mas não basta. É melhor ter desejo de Deus do que grande entendimento, porque o desejo de Deus me lança para Deus. Como a costa suspira pela água, eu também busco a Deus. Não sou capaz mais de viver sem Ele. Não sou capaz em nenhum momento de estar minha vida fora dele. Está totalmente absorvido em próprio Deus. E Ele, então, ser o Senhor total da nossa vida. É melhor ter desejo de Deus do que grande entendimento. Pois este, o entendimento, o demônio, os hereges também têm entendimento. Os demônios entendem, os hereges entendem. Melhor desejar a mística que a especulação. A especulação ajuda, é um instrumento, mas não é a razão da vivência mais plena em Deus. Se vem pela mística. A mística é sabedoria, que, como vimos, permite saborear o amor de Deus. Alguns dizem que sabedoria vem da palavra sabor. É arte de amor, porque somente pelo amor. Então, essa sabedoria mística é uma arte de amor. Por quê? Porque somente pelo amor se alcança e se multiplica. A arte de amor é forte como a morte. Chama-se também de união mística, porque representa a união do homem com Deus. O homem não quer outra coisa além da vontade de Deus. E Deus não se afasta da vontade do ser humano. Ao estar unido com Deus, o homem está unido com seu próximo. Se todos tivéssemos esta união, teríamos no seu coração e na sua alma uma comunhão plena. É um exercício profundo, porque adentra no coração, que deve estar vazio e escuro de conhecimento. Isto é, se a pessoa não se esvazia, Deus não pode preencher o mais profundo dessa pessoa. Porque às vezes ela está cheia de tantas coisas, isso se torna impedimento para a presença divina. Porque essas coisas nos impedem de ir,
de sermos totalmente imersos em Deus. E São João da Cruz representa isso, a primeira noite escura, a noite das coisas, que muitas vezes tomam, né, espaço na nossa vida e dificultam a ação divina em nossa vida. É um exercício profundo, porque adentra no coração que deve estar vazio e escuro de conhecimento, para que venha a ele o Espírito de Deus, a fim de o iluminar. Então essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.